Oi, oi! Eu sou Juliana Brastfish, escritora, astróloga, e você sabe, toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Cinco Lírios para dar uma olhadinha nas energias da semana segundo os astros. Então, ajeita o teu cantinho, pega a tua agenda e bora se programar para deixar a semana fluir, para não ficar batendo a cabeça. Essa semana a gente começa com um evento importante. Essa lua cheia que está ocorrendo no eixo Áries-Libra. É uma lua cheia que, por estar próximo dos nodos lunares, é conhecido como eclipse. Mas veja só, em termos coletivos, um eclipse ele só tem importância se ele tiver incidência no lugar, né, que a gente está. E esse eclipse ele não vai ser visível aqui no Brasil. Então, os eventos que esse eclipse pode testemunhar tem muito a ver com os Estados Unidos, México, Hemisfério Norte, que é onde o eclipse vai estar visível. Em termos pessoais, no teu mapa, você deve se preocupar só se você tiver algum planeta ativo no seu mapa, muito próximo dos eixos, ali em Libra e em Áries. Para saber isso, recomendo que você faça uma consulta astrológica personalizada com uma astróloga, que pode ser eu mesma. Se você quiser, tem o link aqui embaixo para poder marcar uma leitura astrológica comigo e a gente consegue ver como isso funciona no teu mapa, quais planetas estão ativos, né? E olhar para você com atenção. Mas pensando assim, né, nesse horóscopo que a gente fala sobre energias da semana, o eclipse ele pode ser um momento de euforia, de um pouco de dúvida, um pouco de... E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode confundir um Mercúrio que já está prestes a retrogradar na próxima semana com o eclipse. Porque a gente tende a colocar a culpa tudo, é o eclipse. Não é o eclipse necessariamente, né? O eclipse ele vai disparar eventos muito pontuais. Então essa segunda-feira, ela é vazia de eventos. A gente só tem a oposição de Lua e Sol, conhecida como Lua Cheia, próxima aos nodos. Essa Lua Cheia traz pra gente, enquanto coletividade, um olhar para tudo aquilo que a gente precisa ponderar, né? Tudo aquilo que a gente faz com precipitação, tudo aquilo que a gente coloca uma energia tão grande que pode até ser exagerada. O eixo Libra-Áries, Libra pede mais equilíbrio, uma tentativa de equilíbrio, uma tentativa de harmonia e uma tentativa de diplomacia nas nossas relações enquanto coletividade. Daí veja só, a gente passa segunda-feira, só tem isso rolando no céu. Na terça-feira a gente tem essa lua em Libra que se opõe ao Mercúrio em Áries, né? E o Mercúrio, como eu disse, ele está perto da retrogradação, então ele já está ali na zona de sombra. E a Lua em Libra, quando ele se opõe ao Mercúrio em Áries, a gente tem que estar atento à nossa comunicação. É justamente isso que eu acabei de dizer, né? A gente tem que estar atento para não, de repente, ficar saindo cuspindo fogo ou falando demais as coisas. Toma cuidado com fofoca. Toma cuidado com falar o que você não sente. Falar o que você está pensando, explodir, de repente, já falou. Toma cuidado com isso. Pensa em termos de... Será que você não pode observar um pouco mais, escutar um pouco mais o teu interlocutor? Quando a Lua fica oposta a Mercúrio, a gente tem uma tendência da emoção estar de um jeito e do pensamento estar de outro. E nesse caso, o nosso pensamento está turbulento, precipitado e as nossas emoções elas estão tendendo a uma harmonia. Quarta-feira o clima muda, porque a Lua ela ingressa em Escorpião. E quando a Lua ingressa em Escorpião, ela forma um trígono com a galera que está em Peixes. E a gente tem bastante gente em Peixes nesse momento. A gente tem Saturno, que está em Peixes e vai ficar ainda um tempo lá. A gente tem Marte, que acabou de ingressar em Peixes. E a gente tem Vênus. Esse trio está formando uma grande força para a gente no signo de Peixes, né? Ele também forma uma oposição com o Júpiter, expandindo todos esses assuntos. Então, Júpiter é aquele foco, aquele holofote. E a Lua, quando ela ingressa no signo de Escorpião, ela fica um pouco mais acuada, ela fica um pouco mais medrosa. Então, a gente tem que estar atento, né? Quais são os nossos medos? O que é que a gente sente como travas para a gente, principalmente no campo das emoções? Quando a gente fala de signo de água, a gente está falando do campo das emoções. O caminho, o trajeto que a Lua faz é muito interessante quando ela estiver em Escorpião. E é o miolo da nossa semana. O miolo da nossa semana fala sobre tudo aquilo que a gente não dá conta, tudo aquilo que excede, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser deixado de lado, todos os nossos medos. A Lua, num primeiro momento, ela vai estar ali roçando junto com Marte, estão pegando energia marcial.
a gente vai sentir tudo com muita intensidade, com um corte muito profundo, né? Como um corte muito profundo. Em seguida, a gente vai ter que lapidar isso. É a Lua em conjunção com Saturno. A gente tem que olhar para o que é real, o que não é desses medos que eu estou sentindo. E logo em seguida, a Lua vai formar uma oposição com Júpiter. Então, assim, pode ser que a gente sinta demais todas essas coisas, para só depois a Lua entrar em conjunção com Vênus e a gente conseguir ter a medida certa dessas coisas. Ter um certo apaziguamento desses medos que podem ser disparados essa semana. Uma lua interessante para questões de justiça social. Vai ser uma semana que temas espinhosos e que machucam a sociedade vão estar sendo discutidos. E nisso, a gente viu que a gente passou a semana. Então, a Lua ficou em Escorpião ali de terça até sexta-feira. Na sexta-feira, o clima muda, porque a Lua em Sagitário, ela se alimenta do Júpiter em Touro. Então, a tendência de sexta-feira e do final de semana é a gente tornar todas essas questões que começam a surgir ao longo da semana mais claras. Então, a gente vai ter esclarecimentos em relação a tudo que a gente descobriu, que a gente tensionou com a Lua em Escorpião. Com a Lua em Sagitário, a gente também forma um trígono com o Sol. Então, questões tendem a ser esclarecidas no final de semana, tendem a ficar um pouco mais luminosas. Ali na Páscoa, né, no almoço de domingo, a gente vai estar muito próximo de um aspecto entre Lua e Vênus. E a Vênus, ela está se despedindo praticamente do signo de Peixes essa semana. Próxima semana ela ingressa no signo de Áries. E semana que vem a gente volta aqui para poder falar um pouco desse Mercúrio retrógrado, um pouco mais desse Mercúrio retrógrado em Áries, né? Que eu espero que vocês que estão